Use a fé que recebeu. Repita comigo assim: use a fé que recebeu. A fé é o maior capital que uma pessoa pode ter, ou tem. A fé é o maior capital que uma pessoa tem. E só sobre essa afirmação nós poderíamos falar várias coisas. Mas eu quero pensar com você que eu aprendi isso, que a fé ela pode conseguir muito a partir do nada e, às vezes, conseguir muito pouco a partir do tudo. A fé pode conseguir tudo a partir do nada e conseguir muito pouco quando se tem muito. Eu te explico. Talvez alguns da minha geração ouviu história a respeito de si, de um pai e uma mãe que não teve estudo nenhum, que não tinha nada, mas começou a acreditar que poderia estudar você. Não tinha nada. Mas ela acreditava que poderia ir para uma cidade que tinha uma faculdade que tem, na nossa época lá, 1º grau, 2º grau, e estudar o filho. Eu fui esse. Na história da minha mãe com meu pai, ele trabalhava com trator e vivia em fazendas e, dado o momento da história, ela diz assim: olha, nós vamos para uma cidade porque a gente tem 5 filhos e a gente tem que estudar eles. Hoje nós somos estudados, os 5. Meu irmão foi até o 6º ano porque assim quis, mas ela não tinha nada e, por fé, conseguiu tudo. Mas aí a pessoa que estuda, ela começa a ter muitas coisas. Aí quando ela tem muitas coisas, ela para de usar a fé. Aí a fé perde o poder. Não é que a fé perde o poder, a pessoa para de usar a fé. E às vezes a pessoa tendo muito, ela não consegue conquistar mais nada, porque não confia mais na fé. Confia no que conquistou. A pessoa então começa a conquistar no estudo que tem, no dinheiro que conquistou, no patrimônio que fez. Então os planos dela já não precisam da fé. A pessoa até pode orar para ter uma casa, mas na verdade ela já tem o valor para pagar a parcela, ela já está com o dinheiro guardado, e ela fala assim: nem preciso de fé então, mas eu vou orar, né? Nesse caso a fé não está fazendo mais nada, porque a pessoa já tem tudo. Então a fé é um patrimônio que nós temos. A fé é um capital que nós temos e que precisa ser usado. A pessoa conquista, então ela começa a confiar nos estudos, no trabalho, no salário, nas pessoas. Então a pessoa quer conquistar alguma coisa, então ela não pensa mais em orar, em colocar aquilo diante de Deus. Ela pensa assim: não, eu conheço fulano, eu tenho um bom network, se eu falar com fulano que fala com ciclano, eu vou chegar lá. Para que fé? Conquistou um bom network, né? Tem um trabalho que lhe dá dinheiro, já tem um sustento, assim, aí a pessoa ora. A oração vira praticamente uma repetição de alguma coisa desnecessária, porque ela já tem muitas coisas. E esse é um erro que cometemos. O erro com relação à fé é parar de usá-la. O sucesso com a carreira faz com que as pessoas diminuam sua dependência da fé, mas se perderem a capacidade que possibilita exercer a profissão, voltam a depender da fé. Interessante. Que a pessoa que tendo tudo pode voltar a ter nada. Quer um exemplo? Eu vou pegar uma profissão aí, jogador de futebol, né? Que não tendo nada, ora, pede a Deus, faz as escolinhas ali com o Leandro, com o pessoal, e aí ele conquista muitas coisas orando, né? Mas chegando lá, tem tudo, agora tem dinheiro, tem tudo, e aí ela não precisa mais orar, porque ela já tem tudo, mas essa mesma pessoa pode sofrer um acidente e quebrar um dos pés. Ela que tinha tudo, agora volta a ter nada. E para sobreviver vai precisar do quê de novo? Da fé. Da fé que às vezes é esquecida naquilo que nós já conquistamos. E esse é um erro que nós temos. Esse é um erro que fazemos. Deixar de usar a fé quando temos alguma coisa. Porque quando não temos nada, é a fé que nós recorremos. É a fé que nós recorremos. E nós precisamos crescer em fé. Nós recebemos uma dose de fé, vou falar bastante sobre isso na próxima mensagem. Nós recebemos uma dose de fé,
mas que nós precisamos usar essa fé. Por exemplo, a Bíblia revela Deus a partir da maneira que os personagens usaram a fé. Então nós olhamos para a relação dos personagens bíblicos com Deus e entendemos quem é Deus por meio da fé que eles tiveram. Por exemplo, nós sabemos que Deus ele tem amigos quando nós lemos a história de Abraão. Quando lemos a história de Abraão com Deus, o relacionamento de fé entre ele e Deus, descobrimos que Deus ele quer ter amigos. Quando olhamos para o rei Davi, nós, vendo a relação de Deus com Davi, nós cremos, nós aprendemos pela fé de Davi, que as misericórdias de Deus duram para sempre. Que um homem mesmo pecador pode ter um coração que agrada a Deus, um homem que agrada o coração de Deus, alguém que erra, mas que pode ser restituído. Onde que nós aprendemos isso? Na relação de Deus com Davi. Nós olhamos para a relação de Deus com Moisés e aprendemos pela fé que Moisés teve, pela relação dele com Deus, que Deus ele quer servos. Pessoas que obedeçam o que ele fez. Eu gosto de um texto que Josué escreve, dizendo assim, olha, Deus cumpriu tudo o que prometeu a Moisés. Nada do que Deus prometeu falhou. Mas existem textos também que diz várias vezes que Moisés fez tudo conforme Deus mandou. Então a relação de servo de Moisés e Deus é o que nós aprendemos. Da mesma maneira, sabe como que o mundo vai conhecer a Deus? Pela relação de fé que eu e você estabelecemos com Ele. Então o seu testemunho mostra quem Deus é. A maneira como você anda em fé, a maneira como você usa a sua fé, você revela o Deus para as pessoas. Então alguém pode estar perto de você e amar muito a Deus, porque você é alguém que por fé ama muito a Deus, e essa pessoa acreditar que existe um Deus que ama demais uma pessoa, porque ela olha para você e você se sente amado, como você pode ser um cristão que anda perto de alguém que a pessoa fala assim, para eu ter um Deus como a fulana tem, eu não quero não. Como que eu quero um Deus que ela diz que serve, mas a boca dela é cheia de reclamação, é cheia de maldição, eu não quero aquilo não. Então a maneira como nos relacionamos com Deus revela Deus, assim como os personagens bíblicos. Então precisamos usar de maneira sábia a fé que recebemos. Nós vamos falar um pouco sobre se Deus entregou muita fé para um, pouca fé para o outro, mas eu vou falar na próxima mensagem, isso aqui é muito extenso, tá bom? Eu vou para essa parte aqui de Lucas 18:8, que diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A maneira como nós podemos olhar para esse texto não é que a fé vai ser extinta da terra. A maneira que dá para se ler esse texto e entender é, quando Cristo voltar, será que alguém ainda usará a fé na terra? Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, parece que menos as pessoas dependem da fé. E a pergunta pode ser feita de maneira diferente quando Cristo voltar. Será que ele encontrará alguém ainda agindo por fé? Que as pessoas vão ser cheias de si, cheias de confiança no que conquistou, cheias de confiança nas outras pessoas, e alguém será encontrado ainda usando a fé na terra? Essa é a pergunta. Então, quando nós dizemos, olha, aprenda a usar a sua fé, use a sua fé, porque a volta de Cristo está se aproximando. E nós não podemos andar com Cristo e, ao mesmo tempo, confiar nas coisas, confiar na riqueza, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nós vemos com relação à fé, essa decisão diária. Estou passando por tal coisa, eu confio que eu vou sair dessa situação por causa do dinheiro, ou eu vou sair dessa situação por causa da fé que eu tenho em Deus. Eu confio que essa porta vai se abrir porque eu fiz um bom trabalho de relacionamentos, ou confio que essa porta vai se abrir porque eu creio em Deus.
Por isso que ele diz assim, não tem como servir a dois senhores. Ou você agradar a um e desagradar ao outro, ou você vai desprezar um e vai agradar o outro. Nós precisamos voltar a agir, a crer nas coisas que nós precisamos, agindo e movimentando-se através da fé. Quanto mais perto a volta de Cristo, mais as pessoas confiam em suas próprias conquistas. Bem, se confiar nas próprias conquistas fosse algo para ser aplaudido, os índices de ansiedade do nosso país não seriam tão altos. Se confiar nas suas próprias conquistas fosse a solução para vencer a ansiedade, esse não seria um dado de pesquisa do nosso país. Aqui, sobre essa pesquisa sobre ansiedade, diz que o Brasil lidera, que o Brasil ocupa a liderança mundial em casos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, totalizando mais de 18 milhões de brasileiros. Se crer naquilo que nós temos fosse a cura para a ansiedade, nosso país não viveria tão ansioso. Certo é que não é. Certo é que aquilo que nós temos não vai nos dar tranquilidade, não vai nos fazer vencer a ansiedade. Pelo contrário, Jesus em Mateus 6,25 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Não andeis ansiosos pela vida. Mateus 6,25, pode passar aí para mim. Não andeis ansiosos. Como que nós servimos a um Jesus que nos manda não andar ansiosos e andamos tão ansiosos? Como que nós, um país que se torna cada dia mais cristão, se torna também mais ansioso? Como que nós, crentes que servimos a Deus, ainda andamos tão ansiosos? E aí, a próxima expressão aqui que eu vou colocar é um tanto quanto forte, mas eu vou ter que falar. O nível de ansiedade de uma pessoa revela quem é o Senhor que ele está servindo. O nível de ansiedade de uma pessoa diz qual é o Senhor da sua vida. E se for Jesus, o comando é: não andeis ansiosos. Mas se for as conquistas, explica, né? Então, o nível de ansiedade de uma pessoa revela quem é o seu Senhor. E eu quero hoje pensar com vocês Mateus 6, 25 a 34. E eu vou, com vocês, aprender muito sobre esse texto, que alguns sabem até decorado, mas o texto começa dizendo assim, Mateus 6, 25 a 34, vou ler o texto todo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nesse texto tem duas perguntas que são feitas. E a boa resposta a essas duas perguntas são capazes de curar a nossa ansiedade. A boa resposta a essas duas perguntas que eu vou explicar aqui nesse texto são capazes de curar a ansiedade, são capazes de te dar paz. A boa resposta a essas perguntas são capazes de fazer que você saia daqui hoje com um outro foco de vida, com outro sentimento. O versículo 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A sua fé ser usada, para sua fé pode ser usada e respondida a partir da boa resposta a essa pergunta: o que você crê que vale? Aqui o texto está dizendo, olha, mira, né? Dá uma olhada nas aves do céu. Elas não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas fala assim, olha também para os lírios do campo. Olha para as coisas criadas. E Deus cuida das coisas criadas. E a pergunta é, será que você não vale mais que elas? Qual o valor que você entende que tem? Quanto você acha que você vale? Quanto você crê que você vale? Nas faculdades de economia, um dos conceitos centrais é a escassez e a utilidade. Ou seja, para você saber o quanto uma coisa vale, depende do quão escasso ela é, ou seja, se tem poucas unidades, e a utilidade daquilo. Assisti um filme esses dias, e o filme todo girou em torno de uma espadazinha de ouro. E aquela espada estava no museu, e o pessoal vai roubando de um, roubando de outro e tal. Era uma peça só, uma peça única, mas que ela tinha uma grande utilidade. Aquela peça única, ela servia para abrir. Era a última peça, a última parte do sistema de segurança. Aquela espadazinha servia para completar, junto com as outras três que tinham sido encontradas, a trava para abrir um grande tesouro. Então o filme todo fez com que aquela peça se tornasse muito valiosa. Mas por que ela era valiosa? Porque ela era única e porque ela tinha utilidade. Sabe por que você é valoroso? Porque você é único e porque você tem utilidade. Deus nos fez únicos. Deus fez você único. Deus, quando criou você, Ele não fez uma outra edição. Ele fez você único. E por isso você já é valoroso. Salmo 139, versículo 14, diz assim, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Você foi feito por Deus de uma maneira maravilhosa. Você foi feito por Deus de uma maneira milagrosa. Você foi feita por Deus única. Única. De uma maneira maravilhosa Deus te fez. É interessante que Deus também te fez para uma utilidade. Efésios 2:10 diz assim a palavra, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos feitos únicos e fomos feitos com uma utilidade. Qual que é a nossa utilidade? As boas obras.
Somos feitos únicos e somos feitos úteis. Somos feitos únicos e somos feitos úteis. Quando na sua família você é a primeira pessoa a se converter, você agora encontrou a grande utilidade da sua vida. Salvar toda a sua casa. Ai, pastor, eu estou assim tão impressionado porque eu sou o único no meu trabalho que ama Jesus de todo o coração. Que ótimo, você foi feito único e agora você encontrou a sua utilidade. Salvar o seu ambiente de trabalho, salvar a sua casa. Lá no futebol que eu pratico, eu sou o único crente. Beleza, você é único, você foi feito único e agora você encontrou a sua utilidade. Testemunhar Jesus ali. Então o valor que nós temos se dá pelo fato de que nós fomos feitos únicos e fomos feitos também úteis. Só que é interessante que, por sermos únicos, sofremos rejeição. Você percebeu que, por sermos tão singulares, sofremos rejeição? Você foi feito único, mas se você é dos estudiosos, fala assim, você é rejeitado porque é o puxa-saco do professor. Mas se você é dos que não estudam, você também é rejeitado porque o que não estuda, se você é alto, você é rejeitado por ser muito alto. Mas se você é muito baixo, você é rejeitado por ser muito baixo. Observe que o fato de sermos únicos traz para nós também muitas rejeições. As pessoas zombam de nós. As pessoas zombam de nós. E uma das maneiras que Satanás encontra na pessoa para fazê-la perder o seu senso de valor é quando ela quer que aquela pessoa não viva como única, mas quer que ela seja como a outra pessoa. Não é essa a estratégia do traficante? Não é essa a estratégia das grandes mídias, né? Pareça com fulano, né? Corte o cabelo igual. Use a roupa igual. Então, a pessoa vai perdendo aquilo que é o seu senso de valor de ser único e a pessoa começa a querer imitar alguém para ser aceito. E não vai funcionar. Porque Deus te fez único. Deus te fez útil. Deus te fez do jeito que você é. E isso é o valor que nós temos. Jesus sofreu a rejeição. Porque ele era único. Jesus sofreu rejeição. Porque ele era único. Ele era um garoto que discutia com os sábios. Então, os pais vieram buscar. Lá estava ele, um garoto no meio dos sábios. Ele era alguém que dizia coisas diferentes do que a tradição dizia. Ele era único. Ele foi e sempre será o único nascido de uma mulher virgem. E por isso alguns o rejeitam. Como que alguém vai nascer de uma virgem? Jesus, ele é valoroso, ele é útil, porque ele é único. E ele nos fez do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E talvez uma das maneiras que você tem sofrido hoje é porque você não aceita quem você é. Você queria ser como fulano de tal. Então esqueça isso, ser como alguém, porque você nunca vai ser como outra pessoa, porque Deus te fez único. E está tudo certo nisso. Está tudo certo em ser quem você é. O segredo é, uma vez que seremos rejeitados, por sermos únicos, o segredo é como vamos lidar com essa rejeição. Porque a rejeição tem a finalidade de que a pessoa perca ou diminua o valor que tem. Você entendeu isso? Toda rejeição que você sofre tem um objetivo. Toda zombaria que fazem com você tem um objetivo. Todo rechaço que fazem a respeito de você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Que você perca ou diminua o valor que você tem. Jesus foi rejeitado por ser único. Tome cuidado com essa rejeição. A primeira pergunta diante do texto que nós estamos, que é Mateus 6, de 25 a 34, é: quanto você crê que vale? Ou o que você crê que você vale? O que é que você crê que você vale? Qual é a sensação de valor que você tem?
Eu quero dizer para você, querido, que não importa o que você já viveu até hoje, para Deus, o seu valor não mudou nada. Não importa o que você já passou até hoje. Porque o valor que Deus te dá, ele não muda. Cadê eu pedi um negócio aqui? Cadê o pessoal da recepção? Conseguiu? Eu quero uma nota de dinheiro. Mas conseguiu que foi uma de R$100. Qual é o valor dessa nota aqui? R$100. Se eu fizer isso aqui com essa nota e amassar todinha, eu estou fazendo isso. Qual o valor dela agora? Se eu jogar ela no chão aqui e pisar nela assim, qual o valor que ela tem ainda? Deixa eu te explicar. O valor que Deus deu para você, não importa o quanto você já foi pisado, não importa o quanto você já foi amassado, o quanto Satanás já humilhou você, o seu valor continua intacto. O seu valor continua intacto. Eu já passei por muita coisa, pastor. Eu entro numa igreja e eu me sinto mal porque eu acho que eu não mereço estar aqui. O seu valor continua intacto. Você é único. Você é útil. Quem decidiu te fazer assim foi Deus. Quando você passar por uma pessoa e você vê-la numa situação de rua, você pode ter certeza. Para Jesus, ainda ela é única, ela é valorosa. A pessoa não muda o valor pelas coisas que já viveu. Mas o que o diabo quer? Que você viva nas situações que te amassaram e que você perca completamente o valor que Deus te deu. Então, quais são os principais pensamentos que vêm à nossa mente para nos assolar? Eu já fiz tanta coisa, eu acho que eu não tenho mais valor para Deus. Eu não valho mais. A minha vida não faz mais sentido. Essa é a pergunta do texto. Vocês não valem mais que as árvores do campo? Não valem mais do que os lírios, mais do que os exemplos que ele dá aqui no texto? A segunda pergunta desse texto, uma vez no começo, Jesus começa comparando com as coisas, dizendo, olha, você vale mais que a árvore, vale mais do que as coisas que eu criei. Mas no versículo 28, agora na tradução na linguagem de hoje, diz assim, do 28 em diante, e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Agora ele compara com Salomão. Ele fala assim, ó, Deus fez por Salomão tantas coisas, fez pela natureza coisas tão lindas, e nem Salomão. Você acha que Deus fez muitas coisas por Salomão, sim ou não? O homem mais rico, né? O homem mais sábio.
Deus fez. Então a segunda pergunta que nós podemos olhar para esse texto e fazer é: o Senhor não fará muito mais por nós? A primeira é: quanto você crê que vale? A segunda é: o que você crê que Deus pode fazer por você? O que você crê que Deus pode fazer por você? Eu gosto da versão que diz assim: não fará Deus mais por você? Deus poderá fazer tanto por você quanto você crê que vale. Deus pode fazer tanto por você quanto você crê que vale. Repita comigo: Deus pode fazer por mim tanto quanto eu creio que vale. Então, se eu não restituir o meu senso de valor, fica impossível de eu crer o que Deus pode fazer por mim. Porque daí você pode orar a Deus, faça tal coisa por mim, mas lá no fundo assim: eu não valho isso. Eu não valho essa restauração. Eu não valho que Ele me dê mais uma oportunidade. Meu valor não chega a isso que eu estou querendo. Então, restaurar e responder positivamente essa pergunta: o que é que Deus pode fazer por você? Ou o que você crê que Deus pode fazer por você? É um segredo para você usar com sabedoria a sua fé. Porque nós estamos, irmãos, nós somos assolados com jugos, pesos, que são lançados sobre as nossas costas. E durante a vida, formamos uma estrutura psicológica errada que nos afirmam que não valemos. Por isso que nós não temos o que nós precisamos. Quando você não acredita que vale, você não usa a fé de maneira sábia para conquistar o que você precisa. Quando você não crê no que vale, você não usa a sua fé de maneira sábia para conquistar o que você tem buscado. Então, o diabo consegue vitórias sobre nós quando nos faz crer que não valemos. Queria que por um instante você pensasse: o que você tem buscado esses dias? Feche seus olhos, só para você se concentrar. O que você tem precisado? O que você tem buscado esses dias? Essa é uma pergunta que eu quero que você deixe muito claro. Seja: pastor, eu tenho buscado um bom caráter, porque eu sou um cara mau caráter, eu sou uma mulher mau caráter, pode pedir. Minha busca é por um bom caráter. Minha busca é por uma restauração na família, minha busca é por uma cura. Interessante, que eu quero que você pense sobre o que você precisa. Um salário maior, uma promoção, você precisa disso. E a segunda pergunta é: você crê que você vale? Você usa a sua fé de maneira a crer que você vale essa bênção? O valor que você tem te dá o direito? Pastor, eu acho que não. Então você precisa mudar essa estrutura psicológica sua, porque está errada. Eu não sei exatamente o que você busca, mas eu quero te ensinar a olhar para esse texto e começar a dizer assim: eu valho. Eu tenho um Deus que faz. Eu quero usar a minha fé de maneira sábia. Eu quero praticar a minha fé. E a minha fé precisa ser praticada hoje, dizendo assim: olha, eu valho isso. Pai, fala no coração de cada um, Pai, na quantidade dessa palavra, para restaurar o seu senso de valor. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu não consigo olhar para Deus
e estar consciente de que eu valho isso que eu estou buscando. Meu senso de valor, pela minha história, foi corrompido. Eu quero dizer para você, se você não tem convicção do valor que você tem, eu quero dizer para você que você tem o valor do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. O valor que nós temos é o valor do sangue de Jesus. E eu fiz uma pesquisa breve, queridos, sobre a crucificação de Jesus. E eu vou ler na íntegra. Eu tentei resumir, eu falei assim, mas tem muita coisa aqui que nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso. E quando eu for explicando isso aqui, eu quero que o seu senso de valor vá aumentando. Porque você vale o sangue de Jesus. E para Jesus comprar você, ele passou por algo chamado crucificação. E a crucificação era uma forma brutal de execução usada pelos romanos. Projetada para infligir sofrimento extremo e prolongado. Que foi preparado para pagar o preço da sua vida. Foi um ato de extremo sofrimento e prolongado sofrimento. No caso de Jesus, várias práticas foram aplicadas para aumentar a sua dor física e psicológica. Alguns detalhes mais marcantes. Flagelação antes da crucificação. A flagelação acontecia antes de ser crucificado. Jesus foi severamente açoitado por um flagrum, um chicote com várias tiras de couro, muitas vezes contendo pedaços de metal e ossos afiados nas pontas. Esse tipo de chicote rasgava a pele e os músculos, causando sangramento intenso e deixando a vítima à beira da morte antes mesmo da crucificação. Se você pensava que o sofrimento de Jesus foi quando ele foi crucificado na cruz, entenda, começou bem antes, com a flagelação. E ele passou por tudo isso, olhando para você e para mim, para que o nosso valor fosse restaurado. Segunda técnica usada na crucificação de Jesus foi a coroa de espinhos. Soldados romanos colocavam uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando dele como rei dos judeus. Os espinhos penetraram profundamente no couro cabeludo, uma região altamente vascularizada, causando intensa dor e sangramento. Terceira estratégia usada, carregar a cruz. Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz, ou pelo menos a viga horizontal, patíbulo, que podia pesar entre 30 e 50 quilos. Depois da flagelação, carregar esse peso sobre feridas abertas e um corpo exausto, aumentando o sofrimento. Cravos nas mãos e nos pés. Embora algumas execuções fossem feitas com a vítima amarrada à cruz, Jesus foi pregado com cravos de ferro de 13 a 18 centímetros. Os cravos perfuraram nervos importantes, causando dores lacinantes, conhecidas como causalgia, além de dificultar a circulação sanguínea. Sufocamento lento e fadiga extrema. A posição da crucificação fazia com que a vítima tivesse dificuldade para respirar. Para inalar, era necessário se apoiar nos pés cravados e puxar o corpo para cima, causando dor insuportável.
Com o tempo, o cansaço extremo tornava a respiração insuficiente, levando à asfixia progressiva. Zombaria e humilhação pública. Além da dor física, Jesus enfrentou o escárnio dos soldados, líderes religiosos do próprio povo. Ele foi revestido com um manto roxo, símbolo de realeza, apenas para ser ridicularizado. Foi cuspido, esbofeteado e insultado. Oferta de véu misturada ao vinho. No início, foi oferecido a Jesus um vinho misturado com mirra ou fel, uma substância amarga e anestésica, mas ele recusou, preferindo enfrentar a dor de forma plena. Exposição ao sol e ao frio. A crucificação ocorreu ao ar livre, expondo Jesus ao calor escaldante do dia e ao frio da noite. Isso aumentava o desgaste físico e agravava sua sede. Lança no lado. Para confirmar sua morte, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança. A ferida atingiu órgãos internos e resultou na saída de sangue e água, indicando uma possível ruptura do coração com acúmulo de líquidos nos pulmões, derrame pleural. É uma leitura até difícil de fazer, porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se rebaixou à estatura de homem por causa da minha vida e por causa da sua vida. E hoje, nós estamos julgando o nosso valor na roupa que vestimos, na quantidade de seguidores que temos, no carro que andamos. Fulano é importante, olha o carro que anda. Não. Fulano é importante, olha a roupa que veste. Não. O seu valor não é nas coisas que você tem, não é no carro que você anda, não é no bairro que você mora. Fulano é importante, mora lá no lago. A importância de uma pessoa não depende do lugar que mora. Você vale o sangue de Jesus derramado na cruz. O seu valor é do sangue de Jesus. Aí, a Bíblia vai dizer isso várias vezes para nós. Romanos 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Essa morte que eu aqui mostrei em uma pesquisa, é o valor que Deus dá para a tua vida. Ele morreu por nós. Efésios 2, 4 e 5 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Por causa do sacrifício de Jesus, o nosso valor é restaurado. O seu valor tem que ser restaurado quando você olha para o sacrifício de Jesus. Eu quero que o louvor suba aqui, eu quero que você se coloque em pé também. Eu sei que muitas pessoas talvez vieram hoje ansiosas para receber as crianças, mas
Eu quero dizer para você, antes de você vir por causa do Face a Face Kids, Deus tinha marcado o encontro com você. Ele preparou esse encontro para você sair daqui nesta noite, confiando em Deus, usando a sua fé em Deus, porque Ele te trouxe aqui hoje, para que você restaure o seu senso de valor. Você vale o sangue derramado na cruz do Calvário. E eu quero te dizer o que é que Deus me mandou dizer para você. A cruz do Calvário, numa relação, presta atenção, numa relação entre duas pessoas, você e Deus. A cruz do Calvário foi Jesus assumindo você. Jesus assumindo você. E Ele vai dizer para você nesta noite: você quer me assumir também? Você quer me assumir também? Na cruz, Ele assumiu você, dentro da própria vida dele, por você. E a pergunta que Ele olha para você nesta noite é: você também precisa me assumir. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o representarei diante do Pai. Aquele que me aceitar, aquele que me assumir diante dos homens, eu o assumirei diante do Pai. Eu não sei a que distância você está dessa relação com Jesus, mas se você é alguém que entendeu essa palavra e que entende que o seu valor está sendo restaurado nesta noite, e que assim como na cruz Jesus estava dizendo sim para você, você nesta noite quer dizer sim para Jesus. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar com você. Levanta bem alto, eu quero orar por sua vida. Deus te abençoe. Pode levantar bem alto. É isso. A cruz, Ele está te assumindo. E o seu confessado o nome dEle, você está assumindo Ele. Dizendo, Ele é o meu Deus, é nele que eu tenho valor. Você que levantou as mãos, por gentileza, peça licença para a pessoa que está do seu lado aí. Vem até aqui à frente, nós queremos orar, fazer uma oração com você. Seja um pouco rápido nesse momento. Eu não levantei a mão, mas eu entendi a palavra, pastor. Eu estou indo aí na frente que eu estou assumindo Jesus para mim, porque Ele me assumiu na cruz. Eu estou assumindo Jesus na minha vida. Você que está aqui, feche seus olhos, repita uma oração comigo. Você que está vindo, repita uma oração comigo. Mas assim, Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor me ama, que a morte na cruz é a maior prova de amor que um dia eu poderia receber. Eu recebi essa prova de amor. Jesus, eu entendo que o Senhor me assumiu na cruz. E nesta noite, eu assumo o Senhor diante dos homens. Eu entrego a minha vida para o Senhor, para que Jesus seja o meu único e suficiente Salvador. O nome dele que oramos. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Que Deus abençoe e conte com a gente. Qualquer pessoa dessa igreja está preparada para te ajudar. Conte com essa igreja.